Vivemos em um mundo cheio de preconceitos, muito embora exista uma máscara tentando desmentir essa realidade. Só que diariamente vemos pela TV, pela internet e recebemos até em nosso celular cenas tristes de total desrespeito ao próximo. Mas o que diz a Bíblia sobre racismo, preconceito e discriminação? O primeiro item a compreender nessa discussão é que há uma só raça, a raça humana. Caucasianos, africanos, asiáticos, indianos, árabes, judeus, enfim, não são de diferentes raças. Em vez disso, são de diferentes etnias da raça humana. Todos os seres humanos têm as mesmas características físicas, com pequenas variações, é claro, mas principalmente, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. A paz do Senhor, juvenis! E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Acordaram animados para mais uma EBD? Todo mundo com a revista, a Bíblia, a oferta, já compartilharam o link, já deram um joinha. Vamos aí todo mundo acordar, nada de ficar meio acordado, meio dormindo na cama, porque eu sei disso, que vocês gostam de assistir EBD quase dormindo. Então, vão todo mundo acordar. Povo de Deus aí, de vários lugares, é com muita alegria que a gente está aí entrando na sua casa através desse meio de comunicação. Seja bem-vindos, visitante. Eu sou Flávia. Eu sou a Larissa. Eu sou o diácono Alan. E eu sou o pastor Ednilson. Estamos aí com vocês. E nós estamos aqui para juntos, mais uma EBD, né? E vamos estudar juntos aí. O Alan tem algo para falar para a gente, né, Alan? É uma lição muito impactante, com um tema muito importante, que é não faça acepção de pessoas. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, nós temos que o quê? Orar! Vamos Será orar. que esses juvenis já oraram hoje, gente? Então, Provável. oportunidade, vão orar agora, todos juntos. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, graças te damos Amém, por mais Senhor. este dia, por esta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar essa lição, conduzir todas as coisas, e que a Tua palavra, ó Pai, venha impactar, Seu Deus, a cada coração, a cada vida, e que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti nessa lição. Abençoa-nos, nos dê graça. Essa é a oração que nós te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Fala aí pra gente, Lara. Paz, juvenis! Hoje eu vou fazer a leitura do devocional. Ela se encontra em João 4, do versículo 1 ao 14. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Que bênção! Mas a gente vai para a introdução da nossa aula e eu trouxe algo especial para vocês. Quero ver se essas meninas e meninos já conhecem estas ferramentas que eu trouxe. Vocês conhecem, meninos? Conhece, Com certeza. Larissa? Eu Gente, acho que essa juventude não conhece essas ferramentas. eu acho que ele só conhece esse aqui, ó. Mal ainda. Mas olha só, meninos e Larissa. Isso aqui é o que, gente? O que é? Alguém sabe aí? Quem Escumadeira, sabe, né, coloca gente? aí no chat, meninas. Vamos lá, vocês são boas da cozinha, hein? Isso aqui, meninos. O que é isso aqui? Uma Uma concha. concha.
E isso aqui é um Pegador de É salada. um pegador. pegador de qualquer coisa, salada, macarrão e tal. Então vamos lá. Vocês acham, coloca aí no chat, quero ver vocês participando, hein? O que tem a ver isso com a aula, hein? Vamos saber agora. Gente, eu consigo pegar feijão com a escumadeira? Vocês acham que é uma boa peça para pegar um feijão? Colocar no prato? Só os carocinhos. Se for só o caroço, né? Pois um é, feijão tropeiro, se eu né? quiser escolher só o caroço, olha a utilidade, que legal. Se eu quiser só o caroço, mas se eu quiser um caldo, eu tenho que usar outra peça, né? Esta ferramenta. E se eu quiser pegar um macarrão, como vocês disseram, macarrão, salada, então posso pegar com isso aqui. Mas e se eu quiser comer esse macarrão? Vocês acham que eu devo comer com isso aqui? Não Eu vai dar acho que certo. não. Vai Sim. machucar a boca, não tem uma boca tão grande assim. Então, a gente usa um garfo ou uma colher, dependendo do que vai comer, não é mesmo? Pois é, para cada coisa que a gente come ou faz, tem uma vasilha certa, não é? Tem um utensílio certo. Assim somos nós, seres humanos. Nós, cada um tem uma habilidade, tem um talento, né? Tem os dons e talentos aí, você tem. Isso mesmo. E você é especial da forma que você é. Então, nós temos que, de acordo com a nossa aula de hoje, com a palavra de Deus, que nós vamos ouvir aqui, ser falado através dos nossos professores, que cada um tem um dom, cada um tem um talento e que nós não devemos fazer o que, Alan? Acepção de Acepção. pessoas, que é o que está na nossa lição. Então, todos vocês são especiais, são úteis e devem ser aceitos e abraçados uns pelos outros. Por isso, essa introdução divertida aí pra você. Toda vez que você for comer, você vai lembrar dessa introdução. Não faça acepção de pessoas. Então, com vocês agora, nós vamos assistir um vídeo perguntando a alguns alunos se eles sabem o que é discriminação e preconceito. Vamos lá, então, com o vídeo? A paz do Senhor, galera. Hoje nós estamos aqui para mais um quadro de entrevistas da nossa EBD. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para algumas pessoas e vamos ver o que eles têm para responder. Começando pela Nath. Oi, gente. Nath, a pergunta é a seguinte: você sabe a diferença entre preconceito e discriminação? Preconceito é quando você cria uma resistência sobre algo. Discriminação já é no sentido de você, discriminar, rejeitar uma coisa. E eu tenho mais uma pergunta. Quais os tipos de preconceito que você conhece? Preconceito. Existe preconceito com uma pessoa pela classe social dela. Um exemplo. É pra você falar, todos que vieram na sua mente. Sobre classe social, sobre estatura, entendeu? Se é gordo, se é magro. Sobre linguagem, sotaque. Eu acho que... Vamos entrar num grupinho ali, eles não vão gostar, mas... Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta. Tô legal. Depois da oração. Tá bom, Pedro. Muito obrigada pela atenção de vocês que ficaram. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu quero saber se vocês sabem a diferença entre preconceito e discriminação. Pode ser primeiro. Tem diferença? É pra você. Eu não sabia que tinha diferença, não. Eu acho que tem assim, palpite. Vai, ó. Eu acho que assim, preconceito é você, olhar pra uma... Pelo menos o significado da palavra. É você olhar pra uma pessoa e ter um preconceito dela, entendeu? Já a discriminação é você conhecer a pessoa e ainda assim discriminar ela. Então... Muito boa resposta. Agora eu tenho outra pergunta. Quais são os tipos de preconceitos que vocês conhecem? Pode falar todos que vier na sua mente. Como assim? Quais preconceitos que você conhece? Tipo, preconceito racial. Tá, tem. Ó, gente, não vale, porque eu dei uma dica, né? Ué, só conhecer esse mesmo. Preconceito racial. Esse? Então tá. Vamos atrás de mais pessoas pra responder essa pergunta. Gente, nós estamos aqui com a Rafaela e eu vou perguntar pra ela também, né? Obviamente. Você sabe a diferença entre preconceito e discriminação?
Preconceito é o preconceito que você faz de uma pessoa. E discriminação, eu acho que é tipo assim... vou dar um exemplo. Você tá no trabalho. Aí é a mulher e o homem, eles fazem a mesma coisa, só que recebem diferente por conta de um ser mulher ou de ser homem. Isso é discriminação. Eu não sei explicar com palavras técnicas, não. Entendi. Agora eu tenho outra pergunta. Eu quero que você me fale quais são os tipos de preconceitos que você conhece. Todos que vier na sua cabeça, você fala. De raça, língua, gênero. Tá. Pessoa magrinha, mais gordinha, esqueci o nome. Não lembro mais não. Show! Gente, é isso. Ficamos por aqui na entrevista de hoje e tchau, até mais! Agora que vocês já viram esse vídeo, viram a carinha de vocês aí, o rostinho, cada um respondendo alguma coisa. Será que vocês responderam certo? Vamos saber com a lição quem acertou e quem errou essas perguntas com o nosso professor, um dos nossos professores aqui que vão comentar esta aula. O pastor Ednilson vai comentar o tópico 1 pra gente. Então vamos lá com a revista, acompanha aí a revista. Isso aí, então vamos dar início, né, à nossa lição. Lembrando que esse trimestre tem um tema muito especial, que é Feliz por Inteiro. Olha. Deus quer nos presentear com isso. Será Deus... que os nossos juvenis são felizes por inteiros? Pois é. Vamos aprender Deus, mais parte disso. O Deus, ele tem interesse de que todo o nosso corpo, toda a nossa vida, né, o corpo, a alma e espírito, seja completos. Nós precisamos de ter isso em mente. Porque não adianta a gente ter uma boa saúde, mas não ter uma saúde emocional, uma saúde espiritual, uma comunhão íntima com Deus. Então, essa revista traz esse tema, Feliz por Inteiro. É isso que Deus deseja para a sua vida adolescente, juvenil, né? E é sobre isso que estaremos falando. Vocês estudaram na primeira lição sobre estas questões, porque a Bíblia tem respostas para toda a felicidade que nós... Para que nós possamos ser felizes, a Bíblia tem a resposta para isso. Pastor Ednilson, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que está na moda agora, né? A saúde emocional. Tem aula agora das emoções, que fala das emoções. Existe disciplina nas escolas agora, trabalhando isso, as emoções das crianças. E aí você, juvenil, que já é um seguidor da palavra de Deus... e está estudando essa lição, vai ver que a felicidade que Deus tem para você é física, é emocional, é espiritual, é financeira. Nós vamos estar vendo aí. Exatamente. É muito completo, legal. né? Isso, Na primeira lição, eles estudaram sobre o ajudar, né? O dar as mãos, né? Estender as mãos, né? E aí isso tem um grande crescimento. Primeiro, a maturidade, né? Sim. Maturidade emocional mesmo e também profissional lá na frente. Porque... Sim, porque é um pilar, né? Vamos dizer assim, tendo uma maturidade, uma saúde emocional, as outras coisas também vão ir bem. Isso mesmo. Vai ser uma consequência, você ter uma saúde financeira, você ter uma saúde nos seus relacionamentos, você ter uma saúde na sua vida profissional, né? Na sua vida espiritual, principalmente, né? Então, e olha só, esse trimestre está trazendo todas essas informações. A segunda lição que eles aprenderam foi sobre depressão, como se livrar da depressão, né? E da timidez, do medo. E olha só que riqueza, a importância de comunicar, de ter boas amizades, né? E também se abster de algumas amizades, né? Sim, prejudiciais. Sim, aprendendo a estender a mão, a ajudar. Né? Se esses alunos, gente, se vocês estão participando de todas as EBDs, ao final do trimestre, vocês vão estar, nota 10, hein? Porque só tem aula boa, só tem coisa boa nesse trimestre. Pois é, então quem tem o privilégio, que vocês estão tendo esse privilégio de acompanhar estas ferramentas que são poderosas para a sua vida inteira, não só para agora, né, como quando juvenis, quando adolescentes, mas para a sua vida inteira. Vocês possam lembrar de tudo aquilo que vocês estão sendo ensinados, de tudo aquilo que vocês estão aprendendo. E nessa aula nós estaremos estudando sobre preconceito, discriminação, e nós já vimos aí, né,
no vídeo, as perguntas que foram feitas, alguns acertaram, alguns erraram, alguns acertaram mais ou menos. Então, eu quero perguntar para vocês já sofreram? Quem foi que já sofreu algum preconceito, alguma discriminação? E coloca aí no chat para a gente ficar compartilhando, né, essas situações, né, que muitos já passaram, tenho certeza. E a pergunta que foi feita no vídeo é essa: o que é preconceito e o que é discriminação? Discriminação e preconceito é a mesma coisa? Ou é diferente? E aí a gente vai estar comentando sobre isso. Primeiro, o objetivo dessa lição é compreender justamente esse conceito de preconceito, conceitos a respeito do preconceito e a discriminação, e mostrar o que a Bíblia fala sobre isso e como podemos combater o preconceito. Porque existe o preconceito prejudicial que tem e deve ser combatido. Já podemos começar falando sobre o conceito a respeito da discriminação, do preconceito? Vamos falar então aí, né, Ednilson, o que é preconceito, o que é discriminação. Será que eles acertaram? Todos alguns eles são inteligentes. Acho que tem muitos juvenis inteligentes. Eles devem ter acertado, sim. Pois é. Preconceito é uma opinião ou conceito formado sobre algo antes de você conhecer. Tipo, por exemplo, né? Lá em casa tem disso. Tem um rapazinho lá que nunca comeu certo tipo de comida, certa fruta, mas ele fala que não gosta. Nossa, é horrível essa comida, é ruim essa fruta, mas nunca experimentou. Isso é um preconceito que está ali, né? E tem também o que tem a ver o preconceito com a discriminação? O preconceito está na ordem do pensamento. A discriminação remete a um comportamento. Você tem um conceito pré-estabelecido, pré-formado, né, na sua mente, e a discriminação é o quê? O seu comportamento ser como um reflexo daquilo que você pensa, um reflexo daquilo que você tem como conceito. Então, essa é a diferença de preconceito e discriminação. Um comportamento de rejeição, né? Sim, dependendo daquilo que você pensa a respeito de alguém ou de algo, né? Aí você reflete com um comportamento diferenciado para uma coisa ou outra, né? Eu percebo que eu acho que aqui não tem na nossa igreja, né? E nem você que tá aí, colega, amigo, assistindo, né, de outros lugares, mas existem algumas pessoas, sabe, Larissa? Não sei se já aconteceu com você, mas alguns vão começar a trabalhar, outros passam por isso na escola, na faculdade. Você chega num grupo, aí naquele grupo que você chegou, você já conhece uma ou duas pessoas. Só que aquelas duas pessoas que você conhece todo mundo ali da turma, que você chegou depois. E aí aqueles seus amigos vêm com os preconceitos deles, com os conceitos que eles têm sobre aquelas pessoas que já estão naquele ambiente. Exatamente. E traz para você. E aí é o perigo para o jovem, o adolescente, a pessoa às vezes que não tem maturidade, de através daquele conceito que você me passou daquela pessoa, eu começar a julgar e discriminar. Aceitar sendo que eu como verdade, né? Aceitar como verdade. Sem saber ao certo. Sendo que eu ainda não conheci. Não conheceu, não conversou, não sabe como é que é o papo da pessoa. Então, assim, aí a pessoa, às vezes, tem uma atitude que não seria, né? A pessoa não teria aquela atitude se ninguém tivesse chegado até ela com aqueles conceitos. Então, é muito legal vocês darem espaço, sabe? Para quem tá chegando, deixa a pessoa conhecer. Geralmente, graças a Deus, eu aprendi. Quando eu chego no lugar, podem falar o que quiser. Que eu prefiro conhecer, ver, sabendo porque os seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, né? Porque isso estraga. Você às vezes perde uma ótima amizade, um relacionamento bacana, uma oportunidade na vida. Muitos perdem a oportunidade de emprego, de estudo, de aprender. Exatamente. Por causa dos preconceitos que alguém vem passando pra gente. E adolescente, jovem, vocês aí, todos que estão aí assistindo a EBD, fiquem atentos. E acaba pecando, né? É um pecado. É um pecado isso. A gente vai ver lá na frente, que isso é pecado. Pois é, da mesma forma que aconteceu, né, com o Natanael. Ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceito. Preconceito em relação a quem morava naquele tipo de estado social da pessoa que morava lá, né? Porque, vamos dizer assim, Nazaré era como se fosse um favelão, né? Não. Pode vir alguém... amor, lembrei agora quando você foi lá, quando a gente começou a namorar, Juvenis. Eu morava num lugar horrível. E aí, Diniz, podia ter alguém lá? Aí, teve alguma coisa boa de lá, né? Viu? Teve gente boa de lá. Como o Felipe falou, vem ver.
Então, uma das armas para você evitar o preconceito é conhecer aquele a respeito, né? Por exemplo, você tem um preconceito sobre a raça, ou lugar, ou a pessoa. Conheça a pessoa primeiro, para depois você, né, falar a respeito. Então, isso é interessante. Mas antes da gente continuar aqui com a nossa conversa, a gente tem que tomar um certo cuidado quando se fala de preconceito, porque hoje está em voga, né? Tá na moda isso. Está na hoje, moda. tudo é preconceito. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós somos formados de conceitos. A gente vem de uma família, cada um tem uma convicção diferente, tem uma tradição diferente, uma cultura diferente. Então, nós somos formados ali, aos poucos, né, com conceitos, né? Conceitos bons, outros nem tanto assim. Baseado em princípios bons, né? Baseados em bons princípios, né? Então, resumindo, existe um pré-conceito. Quando a gente fala de pré-conceito, é um conceito que veio antes, né? Existem os conceitos bons e também existem os conceitos ruins, né? Mas a gente não pode pegar o preconceito e jogar tudo na lata do lixo, porque nós temos boas tradições, boas culturas, né? Então, nesse pacote de conceito e visão de mundo, bons e ruins, né? É necessário para que a gente venha dar respostas ao mundo, né? A forma como nós viveremos vai depender de como aprendemos, né? De tudo que aprendemos durante a nossa infância. Então, temos conceitos positivos, como, por exemplo, o conceito a respeito do bem, a respeito da verdade, a respeito da moral, que a gente não pode jogar na lata de lixo. Que é importantíssimo. Que é muito importante. Porque são conceitos e princípios que vieram de princípios judaicos cristãos, que são baseados na palavra de Deus. Exatamente. Então, se a gente tomar como conceito tudo que a gente tem pré-estabelecido como conceito, como se fosse algo ruim, a gente vai jogar muita coisa boa fora, né? Exatamente. E a gente vê aí na primeira parte do primeiro tópico, falando justamente isso aí, ó, a Bíblia é clara ao afirmar que o mundo está no maligno. A gente vive num mundo que é dominado pelo maligno. Todas as ideologias mundanas estão aí, né, forçando mesmo uma ideologia para que todo mundo seja levado por uma doutrinação mundana. Na verdade, assim, um preconceito do mundo, ele fala assim, fala de racial, né, também, fala de classe social, mas ele está afirmando muita coisa em escolha sexual, né? Então, aquilo que para nós, né, na Bíblia está determinado como pecado, eles dizem que é um preconceito, que é uma discriminação. Mas, graças a Deus, né, estão todos aprendendo exatamente o que é o preconceito. A Bíblia fala de preconceito racial, de classe social, mas ela não fala dessa outra parte, porque ele já determina que é um pecado. Isso. Não é isso? Isso aí. Muito bom. E aí, a primeiro ponto aqui continua falando que em uma sociedade que está longe dos princípios e dos valores de Deus, como a Larissa falou aqui, e da palavra de Deus, a igreja ela não pode se curvar diante das imposições dos sistemas que desejam impor, né, as suas ideologias para cima da igreja. Então, a gente vai falar sobre preconceito. Na verdade, é o que é muito falado aí fora sobre preconceito, e deve ser falado mesmo, mas temos que ter essa ressalva, para que a gente não venha cair numa armadilha, né, de que tudo aquilo que nós cremos como bons costumes a respeito do amor, da verdade, da justiça, seja tomado como um preconceito. Porque o que tem acontecido, infelizmente, Juvenil, é que tudo que é moral, tudo que é bom, tudo que é verdade, que é correto, que nós cristãos seguimos de acordo com a palavra, que nós aprendemos em nossas casas tradicionais, nossas famílias, o mundo coloca como se a gente rejeitasse o que eles trazem, como se nós fôssemos preconceituosos. Exatamente. E o que a gente tem que entender, que está sendo dito aqui no primeiro ponto, né, pastor, é que o conceito nós temos que ter, que é o conceito de acordo com a Bíblia. E aí, de acordo com o ensinamento bíblico, nós vamos ter um preconceito do que é certo e errado. Nós vamos
saber distinguir e separar o que é certo e o que é errado. Porém, o mundo traz isso de uma forma totalmente ao contrário. Que você é preconceituoso se você não concorda com o que eles dizem. Que eles querem impor sobre a gente. É o que acontece. É a inversão de valores como foi falado aqui, né? O mundo, ele está no maligno. Então, o que o adversário fez? Ele pegou a verdade e transformou em mentira. E pegou a mentira e transformou a verdade. Então, hoje a sociedade, ela vem com um conceito que é uma mentira, que eles vendem como verdade, né? E se você discorda, você é cancelado. Exatamente. Se você, não por exemplo, faz parte do grupo. Vou mais além, né? Nem questão de conversa mais. Já subiu para um nível, vamos dizer assim, de redes sociais. Você posta no seu Twitter ou algum stories no seu Instagram, em que você traz à luz uma verdade, um princípio bíblico, o próprio algoritmo das plataformas de mídia já te cancela. Chega uma mensagem, a sua postagem foi excluída porque você postou algo que não tem relação, mensagens que ferem, né, a sociedade, ao Estado, vamos a sociedade. assim. Quantos vídeos a igreja que teve, porque algumas vezes o pastor citava algumas questões nas pregações que a própria plataforma do YouTube cancelou o vídeo. Então isso ocorre muito. Você vê que o nível em que estamos, né? O nível em que o mundo está no maligno. Pois Juvenis, e nosso foco aqui é combater o preconceito negativo, né? E prejudicial. O preconceito, né? Tratando de forma negativa, é prejudicial mesmo às pessoas. E esse tipo de preconceito é perigoso. Mas antes que alguém pensasse sobre o tema a respeito do preconceito, como eu disse, que está muito na moda hoje em dia, a Bíblia há milênios de anos já vem tratando desse assunto. Há milênios de anos a Bíblia já está falando sobre preconceito, vários sobre discriminação, exemplos. com vários exemplos. E aí nós temos na nossa revista aí vários exemplos disso. Desde o Antigo Testamento. Tem Deuteronômio. Isso. Olha só, por exemplo, em Deuteronômio 16, 19, quem está com sua Bíblia aí, os adolescentes usam a Bíblia, né, em casa. Juvenil usa a Bíblia. Pois em Deuteronômio 16, 19, está dizendo assim, não pervertam a justiça e nem mostrem imparcialidade. Isso aí, né, há mais de 3.000 anos, já temos aí uma referência à imparcialidade, a preconceitos. Vocês devem aplicar justiça sem imparcialidade. E isso em todas as esferas da sociedade. Né? No governo, na família, na igreja, não deve ter parcialidade. Agora, no nosso governo, na nossa sociedade, será que tem imparcialidade? Não tem? Não. Porque fala-se tanto de preconceito, né? de ser imparcial, mas será que está tendo mesmo na nossa sociedade, desde a política, desde o governo, até na parte, né, social, né, uma imparcialidade? Em Deuteronômio também, né, no Antigo Testamento, fala assim, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas. Então, já lá no Antigo Testamento, né, sempre foi ensinado que não faz acepção de pessoas. E a gente segue aí esse Deus todo-poderoso que não faz acepção de pessoas? Exatamente. Porque se nós seguimos a ele, devemos fazer o que ele faz, né? Não fazer acepção de pessoas. Para tudo, juvenis de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sei que vocês gostaram desse negócio de quadro surpresa, então a gente voltou com mais um. Mas, e aí, você sabia? E no Você Sabia de hoje, nós vamos falar sobre alguns tipos de preconceitos. Afinal de contas, as pessoas acham que preconceito é apenas em relação à aparência. Mas não, tem muito mais. Tais como raça, gênero, religião, socioeconômico, de idade, de aparência, nacionalidade ou etnia. Tem também preconceito linguístico, preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí, galera, esses preconceitos, eles têm alguns nomes. Quando é referente à mulher, quando é referente a um grupo de pessoas,
Por exemplo, classismo, racismo, antissemitismo. Tem também aqueles Que hoje em dia tá sendo muito falado, né? gordofobia, que é um preconceito com pessoas que são obesas, xenofobia, que são pessoas de outra cultura, capacitismo, que é o entendimento de que uma pessoa que ela tem algum tipo de deficiência, ela não pode fazer algo, ser alguém. Enfim, são diversos tipos de preconceitos que existem hoje na nossa sociedade, derivado do pecado inicial do homem. Depois que o pecado entra no mundo, todos os tipos de preconceitos entram juntos e o homem começa a fazer aquilo que é mal para si e para o próximo. E esses são alguns dos muitos tipos de preconceitos que existem. Para falar um pouco mais disso, volta correndo para a aula. Tchau! Existem diversos tipos de preconceitos e tendo ali também suas discriminações, né? Preconceitos como antissemitismo, gordofobia, xenofobia, até difícil de falar, né? Mas o Tiago fala sobre um preconceito socioeconômico, e eu gostaria só de ler para vocês, para terminar esse tópico, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, falando sobre essa preferência, né, para as pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disserem: meu camarada, assenta-te aqui no lugar de honra, e disser ao pobre assim: tu fica aí mesmo, aí, sentado aí no tapete, né? Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Isso em Tiago, falando sobre essa questão de preconceito socioeconômico. Só porque o camaradinha era pobrezinho e o outro era rico, né? Bem trajado. Era tratado diferente. Era tratado diferente. Então, a Bíblia, ela mostra, e ela sempre mostrou essa questão do preconceito como algo que não deve estar e prevalecer em nosso meio. Agora, se Jesus ensinou isso e a Bíblia sempre estava citando isso, com certeza os crentes faziam isso. Infelizmente, nada é novo. Isso já existia no meio dos crentes. Será que não existe aqui, né, Alan? Existe. O juvenil não tem preconceito com aquele que é mais arrumadinho, com aquele que é mais simples, o popular, o que não é popular. Um pouquinho mais longe, né? Um dos preconceitos que existe dentro da igreja tem aquele pregador que é mais eloquente, que tem uma mensagem, que ele tem uma voz bonita, e tem um irmão que é mais simples, né? Que não tem aquela voz potente, mas que prega a palavra de Deus. Então, quando é o irmão que é eloquente, todo mundo vem para a pregação. E quando é o irmão, fulano de tal, não vou não. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Então, Alan vai entrar mais aí, né, Alan, nesse assunto no ponto 2 também. Vamos Fala lá. mais um pouco para a gente se Nosso ponto 2 é preconceitos e discriminações sobre o olhar bíblico. Será que na Bíblia nós encontramos exemplos de preconceito? Será? Irmã Larissa, há relação de preconceito no Antigo Testamento? Sim, com certeza, desde lá do início, né? E um exemplo que até mesmo o nosso pastor Jairo um dia pregou pra gente, foi no tempo de Moisés, quando ele se casou com uma mulher de outra etnia, de pele negra, os próprios irmãos dele o rejeitaram. Miriam e Arão tiveram preconceito. Isso. Outro ponto, né, de preconceito no Antigo Testamento quando o que José enfrentou dos irmãos, né? Porque sofreu. José ele era mais inteligente, né? Então os irmãos dele já não gostavam, porque o pai dele colocava ele sobre conta dos irmãos, ele tomava conta, ele dava ordem aos irmãos. Então, X9. Então, assim, os irmãos dele tiveram um preconceito, né? No tanto que venderam ele, na verdade, queriam matar, mas venderam ele. Davi vivenciou isso também,
entre os irmãos, porque o próprio pai teve preconceito. o pai dele. Aí Samuel falou, acabaram-se os mancebos? Tem um um que ali. tá lá, coitado, Mas tá ele lá. tá lá Tava cuidando das esquecido. ovelhas. Mas esse aí, todo mundo vai falar, esse aí não é possível, porque o primeiro que apresentar para Samuel foi o quê? O mais forte, o mais bonito. Samuel já olhou assim, não, esse é o rei. Esse aí vai ser bom. Esse Esse cara. é bom. sacerdote- Até o sacerdote até o teve sacerdote. preconceito. Mas não, o que Deus queria Deus era o sempre quer menor. confundir, né? Deus sempre Exatamente. confunde a A gente. palavra de Deus fala que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e as loucas para confundir as sábias, né? Sim. Então é tudo dentro do plano da sabedoria de Deus. E até mesmo como o pastor mesmo, né, já falou de aprender, para que vocês aprendam isso, apliquem na vida de vocês, é que Davi, o exemplo que ele deu aqui, ainda que a família, os pais o viam desta maneira, ele sabia o lugar dele, ele tinha fé, né, que Deus era com ele. Então, mesmo com esses pensamentos, com tinha essa as Ele Experiência, não isso. considerou Ele não se isso abatia. e não se abateu. É. Um outro exemplo também, que eu estava até discutindo com o pastor Ednilson antes da aula, é o exemplo de quando Neemias estava na reconstrução dos muros, que os ricão estavam fazendo acepção com os pobres, fazendo os pobres de escravo, tomando as terras deles. Aí Neemias olhou e falou, peraí, Tá errado. não é o povo de Deus, não é o povo escolhido? Não, faz o seguinte, devolve tudo para ele, devolve as terras dele, aqui é todo mundo igual. Todo mundo Não tem igual. diferenciação. Então ali também tinha um exemplo de preconceito, Bem claro. né, no Antigo Testamento. E o texto que a irmã Flávia citou ali de Deuteronômio. Deuteronômio 10, 17, que Deus ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, ou seja, né, Deus, na sua imensa justiça, ele trata os seus filhos todos iguais. Mas, passando aqui para o Novo Testamento, havia também registro de discriminação e preconceito no Novo Testamento? Com certeza, Muitos. muitos. O pastor Ednilson já citou. Né? Você, por exemplo, vocês conseguem imaginar o preconceito que a mulher do fluxo de sangue sofria? Gente, Ela era tida como impura, né? Impura, Ela não né? podia estar no meio de sociedade. ela, tipo, invadiu, né? Ela não olhou naquele momento, ela não quis nem saber. Ela avançou todo o que ela podia avançar e foi no meio do povo porque ela creu. Não, mas ela- ela Os não próprios- deveria estar ali. Os próprios discípulos a discriminaram. Né? Zaqueu, gente, Zaqueu. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, os próprios discípulos. Não, Cara, não se tinha vai lá na como, casa. né? Não pode ser. Não pode ser que ele vai repousar na casa dele. A mulher samaritana. A né, mulher Alan? samaritana. Gente, a história da mulher samaritana é linda demais. Linda Ali demais. tem vários exemplos, né? Homem não falava com mulher. E ainda ela, sendo samaritana, falar com judeu? Não, Jamais. e o interessante é que no texto ela ia pegar água na hora sexta. A hora sexta era como se fosse o meio-dia. Uhum. Pra o sol ninguém. mais quente, Ela não o queria horário que encontrar nenhuma ninguém. das outras mulheres iam buscar água. Ela ia sozinha. Por quê? Por conta do preconceito. Porque ela não. Já ela não, sofria esse ela não preconceito. tinha dignidade de andar com as outras mulheres. Uhum. Porque ela era discriminada por conta, né, do pecado dela. Eu já sofri esse preconceito. Ela já sofria esse preconceito. Então, assim, são vários relatos de preconceito, tanto no Antigo e no Novo Testamento, em que a gente vê como isso já estava enraizado desde De sempre, né? sempre. Até Desde Jesus, sempre quando ele o escolheu pecado os trouxe discípulos, isso. entre eles, né? Eles Isso. discriminavam, tinham preconceito um com o outro, porque um era pescador, outro era cobrador de imposto, cada um tem uma função. Aí eles olhavam assim, eu imagino no início, cada um que Jesus chamava, coitado do que chegava, né? Imagine, por exemplo, imagine Pedro, André ali, pescadores, né, que pagavam tributo para Roma. Aí vai Mateus andar não tinha com ele. com Mateus, Que que cobrava, Que cobrava que deles. atrasava a vida deles demais com os E impostos. que era compatriota. E que era compatriota. Ainda por cima, traidor. O preconceito ele era duplo, porque Considerado como era traidor. um judeu traidor e ainda era um coletor de impostos. Isso. Que era assim, ele era duplamente odiado pelos judeus, vamos dizer assim. Verdade. Então, Só Jesus mesmo para E todas essas- para perdoar e para purificar para e nos moldar deixar, as né? pessoas. E todas né? essas referências que a gente vê aí, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento,
Deus, ele deixou claro isso nas Escrituras justamente para mostrar o que ele é contra isso, que ele é contra o preconceito. A E tanto- oportunidade que Deus Isso. quer nos dar, né? A cada um. Não. Para mostrar. Quando o próprio apóstolo Paulo, quando era Saulo, em que o Senhor falou com ele, falou com Ananias, vai orar, falando, mas Senhor, esse? Ah, esse não. Não vou, Esse ele fez tanto mal pro nosso povo, Senhor, esse mesmo? não vou Mas não. o Senhor tinha uma O promessa. coração dele, não, um deixa projeto. Não, deixa ele lá. deixa ele cego. Não, preconceito. Verdade. Mas é uma pergunta que eu faço também para os juvenis. Aqui a gente citou exemplos dentro do povo de Deus, de Israel, entre os próprios discípulos do Novo Testamento, com preconceito com o apóstolo Paulo. Ainda existe preconceito dentro da igreja? Você já Será? se fez essa pergunta? Será que existe vamos- preconceito entre os juvenis? Né? Vou estender a pergunta mais ainda. Será que você, juvenil, já teve algum... Não sofreu, mas já praticou preconceito, seja entre você, juvenil, dentro da igreja, seja na sua escola, seja na sua rede social, né? Quantas vezes eu já vi, por exemplo, vídeos, ali está um jovem, né, gravando vídeos, pregando, né, falando do amor de Deus de uma maneira simples, às vezes um pouco até engraçada, né, mas que ele não tinha tanto embasamento, tanto jeito, mas estava ali tentando proclamar a palavra de Deus, e muitas pessoas com comentários discriminando, fazendo chacota. Geralmente isso né? pode acontecer também, Alan, quando o juvenil está começando a sua vida Exatamente. ministerial. Aí, às vezes, o outro juvenil, ao invés de estar orando, de estar apoiando, começa as discriminações, os preconceitos, os comentários. Como diz, que eles chamam de... É tipo um comentário para ajudar, que eu esqueci o nome agora. Crítica construtiva. Que construtiva não tem nada. E aí, juvenil, será que Destrói. vocês já fizeram isso, Não, né, Alan? aí, por exemplo, você posta, uma pessoa postou uma mensagem ali no Twitter, um novo convertido, alguma coisa, aí vem as pessoas lá malhando a pessoa, cancelando a pessoa. Esse é tipo de preconceito, existe até hoje. E até mesmo, como ela mesma mencionou, que está iniciando, e aqueles que estão chegando, né? Aqueles novos juvenis que estão chegando nas salas, às vezes eles não têm tanta experiência com Deus, não têm tanto discernimento, e às vezes você vê um comportamento, pode ser no Twitter, ou pode ser até físico mesmo, um comportamento que não corresponde àquilo que está na palavra, aquilo que a gente já tem como princípio cristão, né? Você tem um preconceito ou você prefere chegar, conversar e ensinar, né? Não, muitas das vezes nós temos esse tipo de atitude, e é muito ruim. Uma certa vez eu vi um Reels no Instagram, era um novo convertido, camarada, ele cantando um hino, só que, tadinho, desafinado, e ele errava algumas letras, né, misturava uma música na outra, e as pessoas, em vez de assim, incentivar, dar glória a Deus, as pessoas discriminavam, falavam mal. Eu falei, mas é só um novo adorador que está nascendo ali. Tá nascendo. Né? Igual uma Então, criança quando começa a falar, né? exatamente. Então, assim, são tipos de preconceito que existem dentro da igreja. Alan, vamos ouvir, Alan, não sei se você quer falar mais, não sei, mas vamos ouvir o testemunho aí, juvenil, que já fez, como o Alan disse, e às vezes a gente fala só de quem sofreu, mas tem aqueles que também fizeram. praticam o preconceito, a discriminação. Então, vamos assistir esse vídeo, você vai ver onde você se encaixa, em que você precisa se arrepender, pedir perdão. Vamos lá então com o nosso vídeo? Oi, juvenis, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca e hoje eu vou contar uma história um pouco triste. Certa vez eu tava com um grupo de colegas e um deles começou a ser ofendido por outras pessoas que chamavam ele por apelidos pejorativos. E eu intervi na situação, falei que aquilo era racismo, falei que aquilo não era uma brincadeira, e a pessoa que se ofendeu também veio e falou que não estava gostando daquilo, que também considerava aquilo como um caso de racismo. E assim, esse é um episódio que me deixa muito triste porque a gente está no século XXI. Então, não é por falta de informação, não é porque a pessoa não sabe, porque a gente liga o celular, a gente liga a televisão, a todo tempo tem alguém
A gente vai na escola, todo tempo tem alguém ensinando pra gente que racismo é errado. Nas aulas de quarta-feira a gente vê isso. Então, por que com tanta informação, muitas pessoas continuam praticando esse tipo de ridicularidade? Na verdade, o problema todo do racismo, é claro que tem todas as origens históricas, mas originalmente ele é um problema da nossa carne, ele é um problema da nossa natureza pecaminosa. Nós já nascemos maus, nós já nascemos pecadores. E a única pessoa que pode mudar isso em nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, Rebeca, qual é a sua esperança para um futuro sem racismo? A minha esperança não está em campanhas públicas, políticas públicas, movimentos antirracistas, filmes, séries, qualquer coisa que a mídia possa produzir que combata isso. É lógico que tudo isso é válido, mas o que realmente pode mudar uma sociedade, o que realmente pode mudar uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o único que pode nos ensinar que as pessoas não se diferenciam por causa da cor da pele. Ele sim pode mudar a nossa natureza ruim, má, e transformar ela numa natureza boa, bondosa e humilde. Então, Juvenil, vocês viram aí, né, o testemunho, né, do Juvenil aí, que teve a coragem de compartilhar com você. Foi maravilhoso que nós possamos aprender, né, e orar, buscar o Senhor, arrependimento, amor, para que a gente não venha praticar isso, que agora, conforme o ponto 3, nós vamos ver como Jesus, ele combateu isso. Vamos, então, viver conforme Cristo? Vamos viver contra isso, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ponto 3, como que Jesus combateu o preconceito e a discriminação. Fala aí, Alan, um pouquinho, pastor Ednilson, cada um fala um pouco, Larissa, para a gente ver aí como que Jesus combateu. Já começa dos exemplos, né, que a gente deu. Jesus, ele foi de cara lá falar um dos exemplos que eu citei, da mulher samaritana. Ele já sabia, né, como ele chegou... Conhecia o coração dela. Chegou ali naquele poço, naquele sol quente, sentou e já começou a falar com Mas ela. uma coisa... Já quebrou várias barreiras ali, né? Primeira coisa que ele chegou para quebrar essa questão da barreira com ela. Primeiro que nem as mulheres falavam com ela. Ele, como judeu, falando com a samaritana, e ele respeitou ela, falou de forma respeitosa com ela. Exatamente. Então ela já estranhou, porque como esse homem judeu, que não gosta de samaritano... Que não fala com samaritano. Falando com uma mulher desta maneira respeitosa. Né? Então ele já... Ele honrou ela. Ele honrou, ela sentiu... eu acredito que ela levou um susto. Pela honra que ele a deu, pela história dela e por ele ser judeu. Então Jesus já mostrou aí pra gente o exemplo para você, Juvenil, que você deve tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, como Cristo nos ensina, com amor, com respeito, honrando, sempre considerando o outro maior do que você. E porque Cristo também, né, nesse momento com a samaritana, ele veio ao mundo para resgate das nossas vidas, né? Então ele é para todos. Uhum. Então, é o que nós a começar a fazer é sempre assim. A pessoa tá no pecado, ela tá no erro. Ao invés de nós termos o preconceito, discriminar, vamos dar a oportunidade que ela possa conhecer a palavra de Deus e resgatar, que ela possa vir, né? Assim como Cristo apresentou a fonte da vida para ela, né? Ele falou assim, olha, se você soubesse quem te pede essa água, você pediria. E eu te daria água viva. Em Atos 10, quem foi que chamou a atenção foi Deus, ao próprio Pedro. Deus pegou e falou, olha, através de uma visão, mostrou, né, os animais impuros. Que eram considerados impuros. Ele falou, não considere impuro o que eu já santifiquei, que eu purifiquei. E mostrou, e ele teve que ir na casa de Cornélio, né? Que era um gentil, né? Não era nem um judeu, né? Porque os apóstolos achavam que a salvação, o evangelho de Cristo era só para os judeus. Exatamente. Aí, os judeus, eles consideravam os gentios impuros, né? E se eles se encostassem na rua lá, encostassem no gentil, eles cerimonialmente se achavam impuros, tinham que tomar um banho, né? 7 dias. 7 dias isolados. Então, tinha toda essa coisa. Eles eram extremamente preconceituosos. Se a gente for falar, é preconceituoso. Pois é, mas o que aconteceu? Pedro foi lá na casa de Cornélio, o fogo caiu, batizou com o Espírito Santo, foi uma bênção total. E aí ele se convenceu, né? Deus mostrou para ele que todos aqueles que se aproximam dele, Deus não faz acepção de pessoas.
né? E isso foi muito impactante para a vida de Pedro. Então, assim, a igreja, né? Assim como vocês citaram o exemplo aí do Novo Testamento, né? A gente estava comentando aqui que Jesus veio para isso, para nos ensinar e nos mostrar o amor, que nós devemos aceitar, respeitar e nunca deixar de falar a verdade e ensinar, mas com amor, sabe? Ensinar, Paulo também fala que a gente tem que corrigir e ensinar, mas com amor. Falar a verdade com amor. Porque exortar, trazer a pessoa para perto, para se aproximar, é ganhar a pessoa e não jogar a pessoa fora, espantar a pessoa, né? Exatamente. E aqui na nossa lição fala que a igreja é um lugar de vencer isso, de tratar isso, disso. Isso tem que ser acabado, isso não pode existir dentro da igreja. Então, a juvenil, isso não pode existir entre vocês, entre nós, né? Entre ninguém, porque somos igreja, nós somos um corpo só. E um corpo saudável, né? Amém. Assim, a igreja, principalmente, é o lugar de vencer essa questão da discriminação, né, e do preconceito. Mas o que o mundo espera de nós, como servos de Deus, em relação a esses preconceitos que nós atacamos aqui, né? Não é o que o mundo acha que é preconceito, mas que, baseado nos princípios bíblicos, o que nós achamos, né, que é preconceito. O pastor Diniz já citou a questão de Pedro, né, na casa de Cornélio, quando teve essa experiência. E esse relato ele nos mostra o quê? Que Jesus ele tem uma atitude onde que ele nos ensina a praticarmos o quê? O fruto do Espírito. Né? A termos um caráter irrepreensível, né? Com as nossas atitudes, como você se comporta nas suas redes sociais, como você se comporta na sua escola, em casa, com seus pais, com seus amigos, na igreja, onde for. Então, por mais que, principalmente, nós temos que lutar isso dentro da própria igreja, também nos meios que a gente vive. Principalmente vocês, juvenis, que gostam muito de estar nas redes sociais, né? Postar aí status, stories, conversar muito pelo Twitter. Nós temos que aprender, o juvenil tem que colocar em mente, vocês estão, né, jovens ainda. Uma vez a gente estava estudando e eu aprendi muito, tem um bom tempo que ele citou isso para mim, mas ficou guardado, que nós não podemos separar. Não existe vida secular e vida espiritual, vida na igreja. Nós somos cristãos, aonde a gente estiver, a gente está vivendo com Deus. A gente anda com Deus. Onde a gente estiver, a gente precisa levar a presença de Deus. Então, não existe só a vida secular. É sua vida de cristão, onde você estiver. E eu percebo, não sei vocês, que hoje em dia o mundo está com existe tanta falta de amor, não existe amor no mundo. Eles se falam de amor, falam de paz, brigam contra o preconceito. Mas esse preconceito que eles brigam é o quê? Querendo esvaziar a cabeça de todo mundo e a gente aceitar tudo que eles colocam. Né? Eles querem impor a gente aceitar as ideologias deles. E quando a gente rejeita, fala que a gente é preconceituoso. Mas, na verdade, eles precisam ser amados. E amados, mas ensinados a verdade. E quando esses juvenis, quando esses jovens chegam à igreja, aí o que eu quero dizer para você, juvenil, que é hora de vocês demonstrar a diferença. Sabe? Amar, ouvir, trazer para perto, orar junto, abraçar. E às vezes o que acontece, infelizmente, juvenil, é que eu já sou amiga da Larissa. Então todo dia eu tô aqui conversando com a Larissa, a gente é tão amiga, a gente se dá tão bem que a gente tem tanto assunto toda hora, né? E não percebe aquele que tá chegando, sabe? Para conversar, para abraçar. E aí a gente faz aquele grupinho ali e se cola e o que chega não consegue entrar nesse grupo. Então nós não podemos, nós temos que combater com isso. Então eu convido você, juvenil, para ficar atento, para observar se você não está fechando as oportunidades. Porque os jovens precisam, né, de serem abraçados, de serem acolhidos. E muitas das vezes a gente permite que o diabo leva muitos jovens para o mundo, aqueles que chegam querendo ser amados, não recebem esse amor. Porque a gente está tão ocupado com o nosso grupo e a gente não percebe. Então eu faço esse apelo aí para você, juvenil, que a partir de agora, dessa lição, fique atento. E nós temos uma dinâmica para vocês aí, tá bom? E vocês vão assistir essa dinâmica.
oferta? Ofertar. Então, como que a gente vai ofertar, Juvenil? Vocês já sabem? Fala para eles, Larissa, as ferramentas aí, como que eles devem ofertar aqui pra gente? Com certeza eles já sabem, né? Está aí a oferta ao Senhor, que também é uma adoração a Deus. Não se esqueça de ofertar, oferte com amor, com alegria. Se você não é participante dos 1000 Valentes, participe, converse com seus pais e faça parte dessa bênção. Com certeza você vai ser abençoado, o seu futuro vai ser abençoado. E também você pode usar tanto os Pix, PicPay ou trazer para a igreja a oferta. Glória a Deus. Então vamos lá ofertar. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Conclusão, os nossos professores Larissa, Alan, pastor Ednilson vai estar falando aí um pouquinho, aí uma frase cada um, ou vão dar as considerações finais para a gente encerrar com vocês. É isso aí, adolescente. Juvenis. Isso aí, juvenis. Quer ser feliz? Não pratique o preconceito e faça outra pessoa feliz. Amém. E você, Amém. Alan? A minha frase é: o nosso Deus não faz acepção de pessoas, portanto, o preconceito é pecado. Larissa. No meu caso, a minha frase... eu tô falando minha frase. Mas é atrair a presença de Deus para você. Porque atraindo a presença de Deus, todas essas coisas de preconceito, discriminação vão ser quebradas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como o nosso amigo aqui que está nos bastidores, Lucas, disse, cuidado, que você pode ser culpado, ter que prestar conta a Deus por algumas almas, não vou nem dizer algumas almas que podem estar indo para o inferno, por falta de amor, por falta de acolhimento. Então, não discrimine, não tenha preconceito nenhum. Ame, como o Alan disse, preconceito é pecado. Como o pastor disse, né? Você quer ser feliz? Anda conforme a palavra e faça alguém feliz, não é mesmo, Larissa? Amém. Então vamos orar para encerrar? Amém. Quem vai orar aí? Quero ver vocês orando aí no chat, hein? Quem vai orar aí no chat com a gente? Então vamos orar com a nossa irmã Larissa e nós vamos orar com vocês aí no chat. Então vamos encerrar, né? Dar graças a Deus por mais esta Glória a aula, Deus. mais esse ensinamento para as nossas vidas. Nós adoramos a Ti, meu Deus, Te bendizemos por este momento precioso de ensinamento ao qual o Senhor nos deu. Meu Deus, para nos moldar, Senhor Deus, para ganhar almas para o Senhor e também, meu Deus, para ter uma vida eterna contigo. Pedimos, meu Deus, que o Senhor receba este período no trono da Tua graça, esteja conosco e que possamos assim aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.